Olá, eu sou o pastor Elbert Aquino e você é abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um de nossos programas, hoje com a oportunidade de conhecer uma pessoa que vai mudar a sua forma de imaginar o que é o ministério pastoral. Hoje nós temos a oportunidade de ter aqui o pastor Biga. Seja bem-vindo, pastor Obrigado, Biga. querido. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, tá? Pastor Biga, antes de falar de qual igreja o senhor é, nós vamos falar com o pessoal quem é o Biga. Fala com o pessoal de casa quem é o pastor Biga. Legal. Cara, eu sou um cara apaixonado por Deus. Com 16 anos, no campeonato de skate em São Paulo, tive uma experiência com Deus que me levou a mergulhar nesse relacionamento com Ele. Hoje, casado há 18 anos, né? Tô com 3 filhos e cheio de sonhos. Nunca tive tão motivado e sonhando e empreendendo como eu tô hoje. Então, resumindo, esse é o Biga. Esse é o Biga. Biga, você vem de um lar evangélico? Não, pelo contrário, né? Na realidade, eu soube da minha história muito cedo. Meu pai era lutador de boxe, não profissional, mas meu pai era meu herói. Por ser lutador, ele era baixinho, só que ele era muito forte. E eu lembro de uma briga com a minha mãe olhando pra mim, eu tinha 4 anos de idade, falando assim, cara, ele não é o teu pai. E eu lembro que o meu mundo desmoronou. Eu até escrevi isso num livro depois, contei essa história num livro. Por quê? Porque aí eu fui saber a minha história. E a minha história real é que o meu pai biológico, ele não me quis. Ele quis pagar para minha mãe me abortar. E o meu pai, que era o lutador, gostava da minha tia. Parece até uma novela mexicana, né? Na realidade, meu nome era para ser Julio Roberto. Mas aí eles olharam, meu pai gostava da minha tia, só que olhou a situação da minha mãe com o menino no colo, porque ela não aceitou a proposta do aborto. E ele falou, eu fico com essa criança e fico com você, se você mudar comigo para uma cidade em Minas, chamada Extrema, no sul de Minas. E aí começa a minha história, porque no documento eu sou mineiro. No documento você é mineiro? Eu sou mineiro. Mas você não nasceu em Minas, então? Não, eu nasci em São Paulo, só que ele conseguiu me registrar com data retroativa no nome dele. E aí tem toda essa história, porque eu fiquei dos 10 meses de idade aos 15 anos morando aqui em Minas. Cara, pouca gente imagina isso. Então você foi descobrir, isso aconteceu, você descobriu quando? Essa briga foi quando? Você tinha eu tinha 4 anos de idade. Eu acho que há outras maneiras a mãe dizer pro seu filho que o pai não é o pai, né? E aquilo me estragou, porque o meu pai me diz que eu era uma criança que eu brincava muito com ele, pulava no colo e tal, e de repente eu me isolei, eu me fechei. Eu só voltei a ter uma amizade com meu pai quando eu me converti, que foi com 16 anos. Que aí eu entendi. Puxa, ele fez o que muito homem não faria. O que o seu próprio pai não quis fazer. E, além do mais, eu mudei a minha ideia quando eu me converti. Não foi um pai que não me quis. Foi um outro que me aceitou como eu era, sem ninguém. Então, essa percepção de paternidade aconteceu com 16 anos. E aí eu voltei a ter amizade com meu pai. Você começou a falar, já até começou a responder, mas você vai falar agora de forma mais detalhada. Você é skatista. Sim. Chegou a ser skatista profissional. Sim, sim. A sua conversão se deu como? Então, na realidade, como começou essa história de skate? Eu estava em Minas, em Extrema, era uma cidade na época com 5 mil habitantes e cheia de paralelepípedo, não havia asfalto. Eu vi um menino descendo a calçada parecia um carrinho de rolimã, mas não fazia barulho. De repente eu descobri que era um skate e um dia, com meu pai assistindo o Jornal Nacional, eu vi um campeonato de downhill, que é descer ladeira e fazendo manobras, em São Paulo. E eu falei, cara, eu quero isso. E é interessante porque daí eu fui para São Paulo e encontrei meu pai biológico. Oh. E a primeira coisa que eu falei pra ele, puxa, eu quero um skate. Ele acabou me dando o meu primeiro skate. E aí o que aconteceu? Andei dos 13, 14, 15, com 15 e pouquinho assim, eu mudei pra São Paulo e comecei a me envolver nos campeonatos ali. Como amador, iniciante amador, eu tava num evento e muita gente usando droga e tal. E eu nunca usei droga porque eu tinha a experiência do meu pai, que era um atleta, já tinha uma idade, mas continuava forte. Eu falava assim, puxa, eu quero viver assim, né? E o que aconteceu? Nesse dia, na hora do intervalo, enquanto alguns foram usar drogas, outros foram almoçar, eu não tinha dinheiro, tava quieto. E o pessoal atrás de mim me ofereceu uma bolacha. Eu até achei que tinha droga na bolacha, né? Eu falei, cara, os caras me oferecendo isso. De repente, os caras puxaram um papo. E esses caras foram os caras, eles frequentavam uma igreja, foram a ponte que Deus usou para me levar ao evangelho. E aí eu comecei a andar de skate com eles direto. E eles eram muito, muito alegres. A alegria deles não se mantinha só no skate.
E a minha, quando eu estava andando de skate, tinha um sorriso no rosto. Quando eu saía, eu não preservava esse sorriso. Aí eu falei para eles assim, cara, o que vocês têm de diferente? Foi aí que me apresentaram a Jesus, e eu me converti com 16 anos, começando no meio de um lugar que poucos diriam que alguém se converteria, né? Por isso que é importante a gente deixar o recado para você que está em casa, seja um evangelista, a gente sempre fala isso aqui, seja um evangelista e um missionário onde você estiver, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou falar aqui porque eu vou ficar sem graça e não tem nada a ver com Cristo esse ambiente. Eu já ouvi pessoas falando assim. Até mesmo eu, já me posicionei dessa maneira. E é importante que a gente quebre essa barreira e falar de Jesus é sempre bom e fundamental. Através dessa fala de Jesus ali num lugar totalmente inusitado, né? Inusitado, nasceu um grande evangelista, nasceu o Big. Mas sabe o que é importante, só entrando nessa ponte? Porque há ambientes que eles não vão ouvir um pastor agora como a gente. Isso. Porque eu não ouviria. Eu ouvi quem? Um atleta que andava igual eu de skate, estava na mesma categoria, na mesma modalidade, e aí eu respeitei aquela fala. E no meio Era do da mesma esporte, tribo. Então, eu acredito muito nisso, que cada um é um pastor na sua tribo. Eu tenho um amigo que é médico, e ele está no meio de pessoas assim, bem... Esse meu amigo fala assim, Biga, a minha especialidade, 50% dos médicos acham que são deuses. 50% tem certeza que são. E eles não me ouviriam, não te ouviriam. Super inteligentes. Mas quando esse meu amigo fala, eles param para ouvir. Por quê? Porque é médico igual a eles, estudou igual a eles, só que teve uma experiência com Deus. Então vale a pena ser um instrumento aonde você estiver. Isso mesmo, é super importante. E para fechar, você vai começar a falar, nós vamos terminar no bloco posterior, que é o seguinte, é possível manter longe da droga no mesmo ambiente que você estava ali de skatista? Como é que foi isso? Isso foi uma loucura, porque quando eu paro hoje para pensar, tô com 42 anos, eu falo, como é que eu caso virgem, sem usar droga, no meio do profissionalismo do skate, no meio eu tava no meio da galera, entendeu? Eu tava no circuito brasileiro, indo para mundiais, eu tava assim, no meio. Então, hoje eu olho e falo que foi uma graça de Deus. Mas aonde foi? Foco. E aí eu falo sobre isso depois. Você vai segurar aí, daqui a pouco você vai saber como que ele conseguiu se manter puro em um meio que era muito impuro. Até o nosso próximo bloco. Se perdeu o início, não deixe de olhar no site da igreja e também no YouTube, Conexão Getsemane. Para quem perdeu aí o bloco anterior, pode estar olhando no site da Igreja Getsemane e também no YouTube. Não deixe perder, uma história que vai te surpreender. Nós paramos o bloco anterior, Biga, falando sobre a questão do foco, né? Você não se contaminou em um meio que estava totalmente contaminado. Como foi isso? Explica para o pessoal de casa. Na realidade, o que aconteceu? Eu tinha um sonho, eu queria ser campeão mundial de skate. Para isso, eu sabia que eu tinha que treinar, eu sabia que eu tinha que me dedicar, então eu trabalhava para sustentar meu esporte. Eu não tinha dinheiro para quase nada, mas eu tinha um skate importado, eu tinha peças boas, eu tinha equipamento bom. E esse foco me fez, todas as vezes que eu tinha a oportunidade, eu viajava para campeonatos brasileiros, fora também de São Paulo e tal. O pessoal, eles saíam para balada à noite, voltavam no outro dia com ressaca, mal, e eu tava bem, porque eu ia dormir cedo. E na minha cabeça, eu falava assim, cara, eu sou um atleta. Só que hoje o skate é um esporte olímpico. Naquela época não era, mas eu tive que manter esse foco. Então, quando você tem um foco na vida, esse foco ele te protege. Protege as amizades, protege aquilo que você lê, a sua conduta, que você não pode esconder quem você é. E eu sabia, cara, se eu quero ser um bom atleta, independente do esporte que eu faça, eu tenho que me manter focado nisso. Então, todas as oportunidades que eu tive de me contaminar, eu lembrava disso. Cara, essa situação não vai me levar na realização do meu sonho. E eu abortava. Anos se passaram, perdi alguns amigos para droga. Foi horrível, foi triste. E aí você vê, né, como o inimigo age. Quando ele quer tirar o foco de uma pessoa, só dá mais um. Uma pessoa com 2 focos se perde muito rápido. Se perde. Ela se perde dentro do próprio sonho dela. Sim. Né? Agora fala, você casou virgem.
Casei. Mesmo em meio a esse... Porque você começou a contar e a gente não entrou muito em detalhes, mas o skate hoje é um esporte olímpico. Naquela época era um esporte que caracterizava uma revolta, Sim. um cara liberal, né? Vagabundo. Um cara que não trabalhava, que é um Sim. esporte assim que o pessoal até que tá de fora para entender o porquê do skate, né? Você ali em pé naquela prancha com rodas, empurrando e fazendo manobras. Por que do skate? Então assim, como? Casou virgem, como? Foco também. Foco. O skate ele me ensinou muita coisa. Hoje eu vejo, porque hoje eu continuo andando, mas hoje mais for fun, mais por diversão, não continuo com o skate no pé. Se eu for pro Mundial, tipo, não marca no meu lado que eu sei fazer, entendeu? A questão é que quando você tem um foco, quando você tem esse sonho, como eu falei, ele protege. E o skate me ensinou a ter determinação, porque um skatista ele vê o mundo de uma maneira diferente. É um artista, né? É um esporte que você vê uma escada, você vê uma ladeira, no meu caso, todo mundo, nossa, que ladeira alta. Pra mim, eu já imaginava as manobras. As manobras que você conseguiria fazer. E quantas vezes? Todas as vezes, você não acerta a manobra de primeira. Você tenta, erra, se machuca, tenta. Puxa, saiu a manobra. Deixa eu fazer essa manobra ficar melhor. E eu trouxe isso pra minha vida. Então, Deus usou o esporte para eu trazer essa questão de excelência para mim hoje. Então, hoje eu vejo, eu continuo, eu fiz grafite muitos anos, então eu sou da área das artes. E eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Então, às vezes, eu olho para algo e eu falo, eu não vou terminar, eu não vou desistir de completar isso. E quando eu chego, eu quero fazer de uma maneira excelente. Mas a base, Deus usou o skate, que é uma coisa que, como é que o skate vai te ensinar, né, pastorear uma igreja tão grande, cuidar de poucos detalhes? Você sempre vai poder ver o mundo de duas maneiras, né? O lado bom e o lado ruim. E eu peguei esse lado bom, da determinação. Então a determinação me fez fazer o quê? Não só como aprender manobras novas e trazer isso para minha vida e não desistir, também quando eu estava namorando, dizer, cara, o que eu vou plantar, o que eu vou colher quando eu casar? Como os meus filhos, que não existem ainda, vão olhar para mim? Então, não foi fácil, cara. Tipo, eu tava no meio do esporte, né, testosterona 1000. Ela se converteu através minha vida. Da sua vida. Então, mas eu falei pra ela, porque eu falei, ó, nós vamos plantar algo diferente e nós vamos colher algo diferenciado, e é o que a gente colhe hoje. E hoje está vivendo o resultado disso. Aí você já começou a falar, pastorei uma igreja, né? Sim. Hoje a igreja do Biga é a Bola de Neve, né, presidida pelo apóstolo Rina, né? Isso, meu pastor. Como é que é a Bola de Neve? É uma igreja jovem? O que é a Bola de Neve? Para quem ainda não a conhece. Gente, Bola de Neve não é, vou falar o que é, eu vou falar o que não é para entender o que é. Não é uma sorveteria, tá? Ela não vai derreter. Cara, eu vou te contar uma história. Nossa igreja lá de Ponta Grossa, no Paraná, nós fomos tirar o alvará de funcionamento. E saiu o alvará. E lá tava Igreja Branca de Neve. Branca de Neve. Eu olhei, eu falei, cara, eu não acredito que um documento oficial tá Branca de Neve, né? Porque é um nome inusitado. Mas é uma igreja que nasceu. Meu pastor teve uma experiência com Deus muito forte. E ele era surfista, aliás, ele é até hoje. Mas naquela época, envolvidão com droga e tal. E Deus o livrou de uma doença muito forte. Ele ficou internado por causa disso, mas ele falou, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou evangelizar na minha tribo. E ele começou a chamar os surfistas para ir para casa dele, para falar do amor de Deus. E um surfista falou, pô, cara, dá um nome para essa reunião de algo que comece pequeno e se transforme numa avalanche. Mas ele não tinha pretensão nenhuma de se tornar uma igreja. Foi uma revelação. E aí, vamos fazer a Bola de Neve? Aí, com o tempo, eles entraram na Igreja Renascer em São Paulo, eles foram no Ministério de Evangelismo da Renascer durante anos, quando Deus deu a direção para o AP Rina de sair e montar a Bola de Neve. Daí ele contou com a bênção do apóstolo Estevão Hernandes, foi algo bem... Eles são amigos até hoje. Não foi uma divisão, não, né? Não foi uma divisão. Tem gente que ainda fala que é divisão, não foi uma divisão. Não, porque eles são amigos foi até hoje. Foi abençoado, O Estevão ele fala isso, que a Bola de Neve saiu debaixo de bênção. E a Bola de Neve tem uma peculiaridade, porque geralmente os pais se convertem e levam os filhos. E no Bola a gente vê que isso acontece muito ao contrário. Os filhos se convertem e levam os pais e os avós. Então o que é uma Bola de Neve? Vamos lá. O começo da igreja você vai ver muito jovem. Quando você começa uma igreja do Bola, você vai ver muito jovem. No meu caso, eu estou 13 anos na mesma cidade. Já é uma igreja normal. Você já vê os pais, já vê os avós. Eu tenho um culto lá na igreja que é o Bola Master. É um culto de 1 hora, só teclado, voz. Para os avós que chegaram e disseram, puxa, cara, o som tá alto e tal. E a gente fez um culto para isso. Mas por quê? Porque já passou o início. No início é uma igreja que atrai muitos jovens. E então, como é uma Bola de Neve? É uma igreja normal, uma igreja da família, mas que os jovens são atraídos e através da mudança deles, nós vemos as famílias sendo mudadas. Vocês fizeram toda uma estratégia de evangelismo diferenciado.
A sua ida para lá foi em que ano? Para Curitiba? Para Curitiba. Foi em 2004. Em 2004. Você vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Você tem um trabalho infantil que é muito importante a gente falar. O que é esse trabalho infantil? Porque o Biga é um personagem de uma revistinha em quadrinho. Sim. E também de desenho. Meu nome é Marcelo Bigardi e aí eu criei a turma do Biga para falar com a molecada. Por quê? Porque eu queria que eles entendessem assim, meu pastor fala a minha linguagem. E aí eu tenho uma característica, né? Fácil de me desenhar. As crianças me desenhavam muito, faziam uma bolinha, um óculos, ó, Biga, olha você. E aí eu contratei um menino que trabalha comigo já há alguns anos, e ele desenhou e nós fizemos a turma do Biga, que é para adolescentes, e o Biguinho e seus amigos, que nós fizemos clipes ensinando sobre princípios da palavra. Até vai mostrar agora, né? No vai intervalo. Mostrar agora aí. E você que dá a revistinha para o seu filho, oferece desenhos animados, que muitas vezes são desenhos que levam a criança a uma estratégia muito astuta do inimigo, para desviar, para tirar o foco que é Cristo, né? Você tem que conhecer esse trabalho e vai ver um pouquinho dele aí agora, no finalzinho desse bloco. Até o nosso próximo bloco. Fica aí agora com o desenho animado do Biga. Chorar, Deus está com você todo dia, por onde andar. Ele ama cuidar do seu sonho também. Um amor assim não existe igual. Então deixa o medo pra lá. Vivem se divertir com Jesus, tudo fica legal. Ele é um amigão e quer te ver sorrir. Deixe ele entrar em seu coração. Na escola ele está, lá em casa também. Desse amor não dá pra se esconder. Mesmo lá no Japão, até em alto mar, Deus vai sempre te dar atenção. Então deixa o medo pra lá. Vivem se divertir com Jesus, tudo fica legal. Ele é um amigão e quer te ver sorrir. Deixe ele entrar em seu coração. Divertir com Jesus, tudo fica legal. Ele é um amigão e quer te ver sorrir. Deixe ele entrar em seu coração. Então deixa. Seja bem-vindo em mais um bloco. Você viu no bloco anterior um pouco do trabalho do Biga, o trabalho de desenho, revistinha e muita coisa interessante. Não deixe de conhecer esse material. Ele vai abençoar a sua criança e a próxima geração, Sim, né, com Biga? certeza. O que mais que você tem de trabalho? Porque você hoje é especializado em criar líderes, né? Sim. Você tem até um trabalho sobre isso. Como que funciona esse trabalho? Deixa eu contar rapidamente. Há anos atrás eu fui num seminário que o pastor Silas Malafaia organizou em Águas de Lindóia e eu ouvi o Miles Moro pregando. E ele falou sobre propósito, sobre a questão do cemitério da cidade ser o lugar mais rico, porque as pessoas morrem com propósito que nunca se permitiram sair deles, né? E eu lembro que eu saí de lá mal. Eu falei, Deus, por acaso há dentro de mim alguma coisa que eu ainda não saiba? E eu comecei a orar muito forte em relação a isso. É porque eu falei, Deus, eu já te amo, eu ando contigo, sou um pastor, legal, mas tem alguma coisa? E o que eu descobri? Tinha a questão dos desenhos,
tinha essa criatividade para criar desenhos animados, revistas em quadrinhos. De repente eu descobri um autor dentro de mim, escrevi alguns livros que eu tenho recebido vários feedbacks de pessoas que têm dito assim, cara, esses livros têm me ajudado demais. Inclusive, se você quiser conhecê-los, está no site editoratdb.com.br. Tem algum contato da rede social? Tá? Aproveita que você já falou que vai sair escrito embaixo. Legal. Nas redes sociais, o site é o melhor e nas redes sociais é legal você entrar nas minhas. Marcelo Bigardi, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou no YouTube, Marcelo Bigardi ou Marcelo Bigardi Oficial. E aí eu tenho todos os links lá, que vai direto para o site. E o lance da liderança, como começou? Eu comecei a estudar. Só que eu comecei a gostar dessa área. E a sua paixão indica teu chamado, né? Isso. Aquilo que você odeia e a tua paixão. Um dia eu até entro nesse assunto aqui com você. Creio que não vai ser a primeira vez que eu vou vir aqui. Não, claro, vai estar aberto sempre a você. Mas eu comecei a gostar demais desse assunto. Eu comecei a ler livros, John Maxwell, Miles Monroe, e começou a despertar. E, de repente, eu me vi treinando. Então, hoje nós estamos em 80 cidades do Paraná e o meu foco é treinar líderes. E é interessante porque você conhece um bom líder não pelo que ele faz, mas pelo que aqueles que estão seguindo ele fazem. E nessas igrejas que eu abri, eu tenho uma, que nós abrimos uma por cidade. Eu tenho uma a 800 metros, 1 quilômetro da minha, que é a divisa de uma cidade. Eu estou no último bairro de uma cidade e ele está no primeiro bairro da outra. Que a minha tem 7.000 pessoas, a dele tem 1.000 pessoas. Então, várias igrejas crescendo no lado porque eu falei assim, eu vou treinar líderes. E Deus tem dado uma graça muito grande. Você teve uma visão diferente, então, só te interrompendo. Porque tem determinadas lideranças que têm medo do crescimento de outros líderes. Sim. Você quebrou esse paradigma. Até porque aí é o coração do mestre. Qual é o coração de um mestre? E de um bom treinador de líderes? Eu quero que você cresça mais do que eu. Porque o meu sucesso está no seu crescimento. E eu aplico isso. Então eu não tenho medo de fazer o pessoal crescer, o pessoal amadurecer. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei assim... Cara, eu preciso colocar isso à disposição do reino de Deus, não só no Bola de Neve, onde eu estou. E eu criei um site, que é liderandocomecelência.com, www.liderandocomecelência.com. Eu gravei 40 palestras, são gratuitas essas, depois a gente vai ter muita aula lá dentro que vai ser paga, mas essas são gratuitas, 40 palestras, que se você assistir, ela te desafia a crescer. E tá lá no site. Então eu tenho visto assim, muita gente amadurecer, porque a primeira pessoa que você lidera é você mesmo. E o primeiro órgão que você tem que liderar é a sua mente, é o seu cérebro, a sua cabeça. Então, a Bíblia fala assim, mais vale aquele que domina a si mesmo do que aquele que governa uma cidade. Principalmente em meio a tribulações, em meio a dificuldades, a situações que podem te fazer desistir. Então, esse é o meu papel, fazer o povo entender que liderança não é um cargo. Liderança é uma autoliderança. Se eu melhorar a minha vida, se eu aprender a cuidar do meu tempo, se eu aprender a cuidar da minha alimentação, da minha saúde, da minha vida com Deus, eu tenho tudo a crescer. E eu não ficar esperando que você faça por mim. Não, eu vou fazer a minha parte, porque eu sou um líder, nem que seja da minha própria vida. Então esse é o meu trabalho, resumindo. Biga, eu não tenho nem como te agradecer por essa oportunidade e principalmente por essa palavra que você deixou agora para as pessoas que estão nos assistindo. Quantas pessoas que estão nos assistindo que já pensaram em desistir? Em meio à dificuldade, começaram a ver no outro a possibilidade de conseguir alcançar. E o maior líder é controlar aquele líder que está dentro de você mesmo. Então essa frase eu espero que entre na cabeça de cada um dos mais de 1 milhão de lares que esse programa está alcançando. E como não podíamos deixar de fora, hoje temos também a palavra de Deus. A leitura tem a ver com esse assunto. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos lá comigo. São eles servos de Cristo? Paulo, que é um líder que deixou um legado que não há como comparar. Sim. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Isso aqui ele contando tudo que ele passou. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri náufrago. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos no meio de compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, aqueles que estão no meio de nós. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, aquilo que a gente acabou de falar.
a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me insista fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Porque as coisas que mostram a sua fraqueza te fazem crescer. Sim. E são elas que vão fazer você se desenvolver. Quantas vezes o Biga não contou, num próximo programa ele vai contar a dificuldade que foi chegar em Curitiba. Como nasceu, a partir daqueles desafios, hoje um ministério com mais de 7 mil membros. Sim. Deixa uma palavra para as pessoas que estão em casa, Biga. E logo depois nós vamos ter um clipe com mais um pouco do seu trabalho. Legal. Gente, não desista jamais. Eu acredito que o papel de Deus é abrir uma porta. O nosso papel é manter essa porta aberta. Por exemplo, casar até é fácil, mas manter-se casado é difícil. Então você tem que manter essa porta aberta. Você se converter é fácil. Manter-se convertido é uma outra coisa. Então, às vezes, as pessoas reclamam porque as portas se fecham e culpam a Deus, culpam o pastor, culpam a igreja. Mas porque elas desistem. E se há uma coisa que Deus não trabalha é na vida de pessoas que gostam de desistir. Deus sempre trabalhou e trabalha e vai trabalhar na vida de pessoas que perseveram, que são determinadas a cumprir um projeto. E a Bíblia diz assim, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, não importa como você começou. Eu comecei minha vida sabendo que eu era para ter sido abortado. Mas Deus falou assim, não, filho, não liga para como você começou. Liga para aquilo que você pode terminar. Tenho 18 anos de casamento, os 7 primeiros anos foram terríveis, mas eu usava essa palavra, eu sei que Deus pode salvar o meu casamento. E hoje eu tenho 11 anos de restauração de pura lua de mel. Então eu quero te dizer, vale a pena manter a porta aberta, lutar contra a desistência e manter firme os olhos nos céus, porque é dele que vem o nosso socorro e a nossa determinação e a força para continuar lutando. Que Deus te abençoe, tá? Aleluia. Biga, eu sou Getsemane. E você? E eu também. Bola de Neve Getsemane. Deus abençoe a todos. Se você perdeu, até o nosso próximo programa, veja no YouTube e veja também no site da Igreja Getsemane. Verduras e frutas, legumes e queijo, bifinho com ovo, arroz e feijão.